Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Nós vamos continuar falando sobre aquele assunto de ser nova criatura, que nós pregamos há 2 domingos. No domingo passado a pastora falou, no Dia das Mães, e eu ainda tenho alguma coisa aqui da parte de Deus para nós estarmos compartilhando, recebendo instrução do Senhor. Então eu gostaria de convidar você, para a gente começar, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro do Novo Testamento. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Gênesis 3, 23 e 24. Meus irmãos e irmãs, fica aí com a sua Bíblia aberta, tem a projeção aqui também, o pessoal em casa também está recebendo lá. Eu não quero que você se acostume a ficar olhando só aqui não, viu? Que daí você perde a agilidade de abrir Bíblia, de conhecer e tal. Mas aqui é bênção, está na mão aqui já. O livro de Gênesis conta o começo de todas as coisas, conta como Deus criou todas as coisas, inclusive nós, os seres humanos, e a palavra diz assim, e viu, quando ele terminou, quando ele encerrou a sua criação, a palavra diz assim, e viu que tudo era muito bom. O Senhor se deleitou, o Senhor se agradou quando ele viu o que ele havia feito. Só que o Senhor deu algumas instruções para o ser humano, através na pessoa lá de Adão e Eva, e eu creio que todo mundo já conhece essa história. Só que o ser humano, quando podia decidir alguma coisa, decidiu desobedecer a Deus. Ele falou, não quero, e a palavra de Deus está lá dizendo, o dia que você fizer isso aqui, você vai morrer. E o que o ser humano fez foi literalmente, sabendo das consequências, resolveu desobedecer. E aí a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, lá encerrando essa história, 23 e 24, diz assim, o Senhor Deus, por isso o quê? Pela desobediência do ser humano, o lançou fora do jardim do Éden. A gente já falou uma vez aqui, jardim do Éden era um lugar onde o ser humano poderia desfrutar, não só de todas as bênçãos que Deus havia preparado para ele, como da principal bênção, que era o quê? A comunhão direta com Deus, caminhar com Deus, estar com Deus, falar assim, com Deus tete a tete, ver Deus, lá pela virada do dia, né, que a palavra de Deus diz, o Senhor caminhava lá no jardim e conversava com o ser humano, mas, então o Senhor, depois que o ser humano desobedeceu, resolveu morrer por isso, o Senhor o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada para ser que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, até então não havia morte programada para o ser humano. O ser humano passa a morrer física e espiritualmente após o momento que ele resolve desobedecer a Deus. E a palavra de Deus que nós estamos estudando é sobre ser uma nova criatura. Então a gente pode começar já a entender o que é ser uma nova criatura. Por que eu preciso ser uma nova criatura? Porque quando o ser humano desobedece a Deus, ele se torna uma criatura horrível. O espírito dele é morto por causa do quê? Do pecado, ele se afasta de Deus, ele cria inimizade, foi gerada uma inimizade entre o ser humano e Deus, não há mais aquela comunhão, ele foi expulso da presença de Deus e agora impedido de tornar atrás. A escolha que ele fez foi essa, foi morrer, foi estar longe de Deus. E ele foi colocado então para fora da presença de Deus. Você quer assim? Você escolheu assim? Que assim seja.
ele está condenado à morte. E a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, que essa morte, essa condenação, não é só lá em Adão, não é só lá para Eva, mas como eles foram o princípio de toda a criação, nós estamos assim na descendência de Adão e Eva, estamos recebendo dele o que começou. Depois que ele desobedece a Deus, depois que o casal resolve por conta própria desobedecer a Deus, ele não tem a capacidade de gerar pessoas que não contenham pecado no seu gene, porque a sua natureza agora foi deturpada, a sua natureza agora foi corroída pelo pecado, e o que Adão e Eva geram? Morte, seres pecadores, seres afastados de Deus, seres egoístas. A palavra de Deus que nós vamos ler daqui a pouco vai mostrar um pouquinho sobre isso. Seres que pensam que são autossuficientes, que não precisam de nada nem de ninguém, que dependem somente de si mesmos. Seres que colocam Deus para escanteio, colocam Deus de lado, por isso estão longe, perderam a comunhão, perderam a alegria da presença de Deus, não podem mais caminhar com Deus no jardim, não podem mais falar, não podem mais ouvir, porque se tornaram abomináveis. A palavra de Deus, a gente já tem batido bastante nisso, conversado bastante nisso com algumas pessoas. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos da ira de Deus. Ira, Deus se irou com o ser humano por causa da desobediência. Mas pastor, Deus é bom, a palavra de Deus fala que Ele é bom, sim, mas Ele é justo, e a justiça dEle exige a ira contra o pecado. Em Efésios 2 diz que nós nos tornamos filhos da ira, e agora dirigidos pelos Espíritos que atuam em quem? Nos filhos da desobediência. Olha a diferença, meu querido, antes caminhando com Deus no jardim do Éden, caminhando com Deus em um lugar que nós poderíamos desfrutar de toda a bênção de Deus, e principalmente estar com Ele. Agora, por causa do pecado, por causa da desobediência, fomos transformados em filhos da ira, conduzidos não mais pelo Espírito do Senhor, mas sim pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, pessoas longe de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso? Tem, meu irmão, nós todos temos a ver com isso. Toda a humanidade, todo ser humano pecou, e é isso que nos diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Romanos 10, não há justo, nem umzinho sequer. Todos pecaram, todos se corromperam, todos. A palavra de Deus diz que nos Salmos fala que o Senhor passava os seus olhos por sobre a terra para ver se encontrava um justo sequer, mas ele não pôde encontrar, ele não conseguiu encontrar um justo sequer. E aí em Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram afastados de Deus, porque em Adão todos pecaram, sem nenhuma exceção, absolutamente nada, todos pecaram. É o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos, sem exceção. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que somos acima da média. Nós achamos que estamos em um patamar elevado, porque talvez nós não levamos a vida que muitas pessoas levam. Às vezes a gente se compara com uma pessoa que
por um motivo ou outro, infelizmente, por exemplo, precisa vender o seu corpo para manter a sua casa. Opa, peraí, eu estou acima dessa daí, eu sou melhor do que essa daí. Talvez nós olhamos para uma pessoa que, não sei, rouba, mente. Talvez nós olhamos para uma pessoa que tem problemas na sua sexualidade e falamos, opa, eu não tenho, eu estou melhor do que essa daí, eu estou acima, eu sou justo. Meu querido, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que nós estamos no mesmo patamar, todos caídos, pessoas corruptas. Em Romanos, se você puder, depois leia o capítulo 3. A palavra de Deus diz, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos a uma se corromperam, todos estão longe do seu Deus, do seu Criador, todos, não há um que mereça, nem umzinho sequer, seja essas pessoas que eu citei, sejam as pessoas que não têm essa prática, não têm essa dificuldade, não encontram esses problemas, não há um sequer, meus queridos, porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, porque o salário do pecado é a morte, primeira parte do versículo, o salário do pecado é a morte, guarda isso no seu coração. A gente leu textos aqui agora, e você deve conhecer o começo de Gênesis, do livro de Gênesis, o ser humano fez por merecer, o salário, a recompensa da atitude do ser humano, quando desobedece a Deus, o que ele merece por isso, é a morte, meu irmão. A desobediência dele, o afastar-se deliberadamente de Deus, colocou sobre ele o peso da morte, meus queridos. E morte aqui quer dizer, meu irmão, algo irreversível, a separação total de Deus de forma irreversível após o juízo. A morte que ele está falando aqui significa a morte espiritual, separação de Deus, que começou lá em Gênesis, quando ele é expulso da presença de Deus, morte total. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler está dizendo que isso é para todos. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por este pecado a morte passou a todos os seres humanos. Todos, indistintamente, todos pecaram, e por isso merecem o salário do pecado, que é a morte. Não tem um, meu querido. Não há um. Não há uma. Linguagem inclusiva, não é, pastora? Não existe uma pessoa. Mas, meu irmão, minha irmã, existe uma falácia, ou melhor dizendo, para ser mais claro, existe uma mentira que domina algumas pessoas, algumas filosofias, alguns corações enganados, que acreditam que porque a pessoa é boa, ela vai ser salva automaticamente. Porque a pessoa faz caridade, ela está acima da média. Porque a pessoa nunca roubou, nunca matou, nunca fumou, nunca adulterou, nunca mentiu. Não estou dizendo que ninguém deve fazer isso. Mas tem pessoas que acham que por isso elas estão salvas, estão tranquilas. Não precisam de mais nada, não precisam de mais ninguém. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que acreditam que porque frequentam uma igreja durante uma vida e batizou o filho, neto, bisneto, tataraneto, estão isentas de pecado, isentas. Meu querido, eu preciso que todos nós da igreja, você que está em casa, todos nós aqui, nós precisamos entender que isso não é verdade. Isso é crucial, porque desse entendimento vai depender a nossa eternidade. Eternidade é um tempo que não tem fim. E tem pessoas que estão sinceramente enganadas, achando que porque são boas, não precisam de mais nada, já estão salvas, estão acima do patamar. Mas a palavra de Deus nos diz que não é assim que funciona.
Isto aqui se chama palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, e é isso aqui que precisa nortear a vida de todo aquele que diz que crê em Deus. É isso aqui que precisa nortear a vida de uma igreja, de um povo que se reúne. Meus irmãos, eu tenho falado muito nisso, talvez eu tenha me tornado cansativo, enjoativo, mas enquanto todos não entenderem, eu preciso continuar falando. Nós estamos acostumados a viver um dia, ele acaba, nós estamos acostumados a passar o ano, e a gente fala, puxa, como o ano passou rápido essa vez. A gente está acostumado a esperar uma viagem, de repente já chegou, e de repente você já foi, já passou, já acabou. Mas, meus queridos, a eternidade não é dessa forma, não é como a nossa razão consegue entender. A eternidade vai além, por isso talvez a gente fique despreocupado. Mas viver a eternidade longe de Deus, quando chegar lá e quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor chegar e falar, ei, estou aqui na porta, eu vim pegar você, vim buscar você, e você falar, Senhor, e eu? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Deus, eu fiz as coisas certas. Mas Deus, eu fui uma boa pessoa. Mas Deus, eu fui honesto a minha vida inteira. Jesus, eu dei esmola, eu ajudei o pobre, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz aquilo. Pô, legal que você fez. Eu não sei se Jesus vai falar assim, desse jeito. Legal que você fez, mas você nunca me conheceu. Você nunca andou comigo, você nunca procurou a minha presença, você nunca me deu valor, você nunca esperou em mim, você nunca recebeu, nunca aceitou o meu senhorio sobre a sua vida, as tuas esmolas, os teus bem-feitos, a tua honestidade vai junto com você para o meio do inferno, para passar ali a eternidade, onde a palavra de Deus nos diz que houve choro e ranger de dentes, meus irmãos. É isso que a palavra nos diz, e nós precisamos atentar para esse fato. Muitos de nós estamos anestesiados, estamos dormindo, o tempo passa, e como nós já citamos aqui em outros dias, a nossa vida é como a neblina. Tiago diz isso, quando o sol nasce, ela se dissipa, ela se acaba rapidamente, nós não sabemos se vamos chegar até em casa vivos. E meu irmão, a palavra de Deus em Romanos também diz, se com teu coração você crê, com teus lábios você confessar que Cristo, que o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos, você vai ser salvo. Você tem que ter entendimento, você tem que ter coração, você tem que professar isso, e morto não tem condição de fazer isso. É urgente essa necessidade, é agora, meu querido, porque a sua bondade sem Jesus não vale nada em relação aos céus. Você pode até ajudar muita gente, matar a fome de muita gente, levar remédio para muita gente, poxa, parabéns para você, mas se você não entregou a sua vida para Jesus, o teu caminho, no final das contas, não é o céu, meu querido. Em Efésios capítulo 2, eu não vou abrir isso, mas lá você pode ler, salvação é pela graça de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E agora sim, Tito capítulo 3, versículos de 4 a 7, nos diz assim, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras, preste atenção, não por obras de justiça praticadas por nós, que é melhor entendimento, que é mais fácil do que isso, não por obras, não porque você é bonzinho, não porque você não fuma, etc, 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 isso não te dá o direito de fazer, meu irmão, mas não é por causa disso, mas segundo a misericórdia. Misericórdia de Deus significa amor leal, um amor que não falha, nele você pode confiar, nele você pode acreditar, nunca vai te deixar na mão. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, escuta, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, não pouco, mas ricamente, escuta, por meio de Jesus Cristo, nosso o quê? Fala para mim, igreja, nosso
Salvador, a fim de que, justificados por graça, graça é um favor imerecido, graça é algo que você não paga, você recebe, é graça. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meu querido, salvação por meio de Cristo, justificados por graça. Por que justificado, meu irmão? Diante de Deus eu estava devedor. Diante de Deus, no tribunal de Deus, do Senhor, quando Ele voltar, Ele vai olhar para a gente e vai falar: você me desobedeceu. Porque através de Adão toda a humanidade pecou. Você, o veredito é morte. Mas aí o Senhor Jesus vai falar: Pai, eu morri no lugar dele. Você merecia a morte, mas agora você foi justificado. Você era um pecador, você estava em dívida, mas agora por meio de Cristo, você foi tornado um justo diante de Deus. Mas para aqueles que conhecem, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, porque é mediante Jesus, não da bondade, não da caridade, não, tudo isso é uma consequência. Tudo isso precisa ser uma consequência de Jesus Cristo operando na sua vida. Porque sem Jesus não há salvação, meu irmão. Sem Jesus é impossível o homem justificar-se a si mesmo. Não há possibilidade nenhuma. Quer queira você, quer não. A palavra de Deus, na qual como igreja nós cremos, nos ensina isso. Meu irmão, vamos lá, João 14:6, todo mundo deve ter decorado isso na escola dominical. João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o. Preste bem atenção nessas letrinhas, nesse artigo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Preste atenção nesta outra palavra. Ninguém, repita comigo, igreja, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, isso aqui foi o próprio Cristo falando. Não que se fosse algum discípulo, alguém que estava lá, porque em outros lugares eles falam isso, não teria valor, mas é o próprio Cristo quando é questionado: Senhor, para onde o Senhor vai? Na casa do meu Pai. Que negócio é esse? Tem muitas moradas, eu vou para preparar lugar, e vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Aí Tomé fala: Senhor, eu não sei, qual que é o caminho? Então Jesus fala assim: eu sou o, preste atenção, o artigo masculino singular, o caminho. Meu irmão, aqui não está dizendo assim: eu sou um caminho, porque se tivesse, talvez poderiam haver outros. Eu sou um de vários, eu sou um de muitos. Não, aqui está dizendo: eu sou o singular, não tem mais que um. Eu sou a forma, a única maneira. Jesus é a verdade, Ele não é uma verdade. Meus irmãos, na nossa sociedade hoje, e não só hoje, mas desde a época de Cristo, existiam muitas verdades, muitas filosofias, muitos ensinamentos. Existia uma legião de deuses que as pessoas prestavam cultos, oferendas, levavam as coisas, se martirizavam para amenizar os seus pecados, pegavam laminazinhas, amarravam na ponta de cordinhas com um cabinho assim, ficava se batendo para se purificar do pecado. Muitas filosofias, como nós temos hoje, numa rapidez tão grande que dentro da sua casa, na frente de uma tela de computador, você tem acesso a bilhões de coisas, bilhões de ensinamentos, meus queridos. Mas Jesus está dizendo assim: eu sou a verdade. No meio de tudo isso que vocês estão escutando, no meio de tudo isso que vocês estão recebendo, eu sou a verdade.
Eu sou a vida. O que é que o ser humano recebeu como salário do pecado? O que é que o ser humano recebeu, meus irmãos? A morte. E Jesus está dizendo: eu sou o contrário disso, eu sou a vida, eu sou a restauração, eu sou aquele que te põe em pé, eu sou aquele que restaura a tua comunhão, eu sou aquele que te coloca de novo, ó, mãozinha dada com o Pai no jardim. Eu sou a vida. Ei, aquele dia lá atrás, através de Adão e Eva, vocês escolheram a morte, vem repetindo isso, mas eu sou a vida. E tem uma outra palavra muito importante aqui, que diz assim: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém, meu irmão, minha irmã, significa nenhuma pessoa. Ninguém, é zero. Se não for por Cristo, se não for por meio de Cristo, se não for justificado pela graça, a palavra de Deus está dizendo que ninguém, nem o Joãozinho que era bonzinho, nem o Joãozinho que era bonzinho, mas a Mariazinha passou a vida servindo os outros, mas se não tem Jesus, ninguém. Ou eu creio que a palavra de Deus é a verdade, ou eu creio que a palavra de Deus é o meu mapa que dirige os meus passos aqui, meu irmão, ou está tudo de perna para o ar. Ninguém, é zero. Eu sou. Jesus diz: eu sou. Ele chama para ele: eu sou. Ei, preste atenção, eu sou. E você fazendo essa ligação com outros textos: olha, não é pelas obras, é pela graça, para que ninguém se glorie. Olha, é pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que nos foi dado por meio de Cristo, justificado por graça. E Jesus chega e fala: eu sou. Meu irmão, não precisa fazer seminário, não precisa fazer bacharelado, doutorado, PhD em teologia. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Ei, por obras não, por bonzinho não, por Jesus. E aí cai naquilo que a gente estava falando, meus irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Entendeu? Aí a criatura, filho da ira, deixa de existir. Aí a criatura que era dirigida pelos espíritos que atuam nos filhos da desobediência, deixa de existir. E o que ela quer? Ela quer estar com Deus, ela quer retornar ao jardim, ela quer andar de novo com Deus lá no caminho. Senhor, que alegria que o Senhor está aqui comigo de novo. Porque a criatura morreu, as coisas velhas ficaram para trás, a desobediência, a distância de Deus, o achar que eu posso, que eu consigo, que eu faço, isso fica para trás. Eu entendo: meu Deus, que gratidão que eu tenho para contigo, porque eu estava morto nos meus delitos, o meu salário, a minha recompensa era ir para o inferno pela eternidade, mas o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor morreu, o Senhor verteu o seu precioso sangue no meu lugar. Jesus, eu não sei como te agradecer, eu não tenho como te agradecer. Eu quero estar na tua presença todos os dias, toda a eternidade. Essa é a nova criatura, meu irmão. Tem que haver uma explosão, tem que haver algo mais, tem que haver um incêndio aqui dentro. Tem que haver alguma coisa, meu querido, que fala: meu, eu não caibo dentro de mim mesmo. Como diz a criança, eu não caibo dentro de mim, de alegria por saber que eu estava condenado ao inferno. Mas o Senhor, o único caminho, verdade e vida, veio ao meu encontro, veio pagar o preço, derramou a sua vida por causa da minha morte. Nova criatura, meu querido. Aí a nova criatura, que as coisas velhas já passaram, aí ela tem alegria, aí ela quer servir, aí ela quer pegar, meu querido, o pão e levar para o necessitado, não porque ela é boazinha, ou vou ganhar a minha salvação, não, mas por gratidão ao Senhor. Eu quero servir as pessoas, porque o Senhor Jesus me serviu primeiro. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim, a troco da minha. Aí, meu querido, eu não vou mais
mentir, fumar, beber, adulterar, roubar, etc, etc, etc. Por quê, meu querido? As coisas velhas ficaram para trás, e se eu fizer isso, eu vou machucar o coração do meu Deus. Eu vou entristecer o Deus que pagou o preço por mim. É uma consequência. É consequência, é gratidão que brota, é gratidão que flui. Eu vou querer fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Eu nunca vou dizer assim: eu estou trocando o meu ministério pelo dízimo. Ou, meu Deus, que peso ter que ir lá naquela igreja fazer não sei o quê, tocar ou cantar, ou ser isso, ou ser aquilo. Meu irmão, isso não passa no meu coração. Eu não vou querer roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. É gratidão. Deus, além de me dar vida, o Senhor me dá a provisão de todos os dias. Meu irmão, minha irmã, eu levanto cedo, eu vou orar, eu vou ler minha Bíblia, depois eu faço café. Meu irmão, quando eu sentia, né, porque até agora eu não estou sentindo mais direito, por causa do Covid, mas o cheirinho do café subindo na casa, assim, vendo o leite ali esquentando na leiteira, ver o pão sobre a minha mesa e algumas coisas que a gente gosta de pôr, eu falo: meu Deus, o Senhor já estava aqui antes de mim preparando tudo, o Senhor já estava suprindo as minhas necessidades, o Senhor já estava me dando todas essas coisas. Deus, enquanto eu estava ali dormindo, o Senhor não deixou que acontecesse nada comigo. A tua boa mão me guardou, me protegeu. Eu falo, meu irmão, eu fico maravilhado quando a gente sai na rua, sabe, a gente anda na calçada, um carro não atropela a gente, não acontece nada, ou às vezes acontece, mas o Senhor livra, o Senhor põe a mão. Eu já capotei de carro, a gente já capotou junto, marido e mulher unido, capota unido. Nada, meus queridos, nada. Tem gente que chega a hora e vai. Aqui em Catanduva, essa igreja aqui, meus queridos, acolheu uns irmãos lá da IPI de Chapadão do Sul, quando eles tiveram um acidente. Foi aqui por essas rodovias aqui, e o cara que morreu na hora lá foi o cara que me discipulou. Ele e a mulher dele falou de Jesus para mim, que me ensinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa igreja aqui, através do pastor, que eu não lembro que estava aqui, foi lá, deu assistência para as pessoas que vieram, foi lá no hospital. Acontece, chegou o dia, meu querido, é Covid, é câncer, seja o que for, mas enquanto o Senhor não resolve recolher, só o Senhor livrando, protegendo, cuidando, provendo, todos os dias. Jeremias entendeu isso e falou assim: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam todas as manhãs. Esse é o nosso Deus, meu irmão, esse é o nosso Deus que põe a mão, que nos sustenta, meu irmão. Através de Cristo, sem Cristo nada disso é possível. Tem pessoas que têm muito mais dinheiro do que nós tudo aqui junto, mas não sabem o que é desfrutar da gratidão. Não sabe o que é a gratidão, não sabe o que é servir a Deus por alegria e não por obrigação, por satisfação. Deus, tudo que eu fizer aqui para o Senhor é pouco diante de tudo que o Senhor já fez por mim. É pouco, Senhor, eu não vou conseguir, mas eu faço por gratidão, meus queridos. É assim que se porta, é assim que pensa a nova criatura. Não precisa de um ferrão para ficar batendo, para ficar cutucando, vai, anda, vamos, não faz desse jeito. Não, é gratidão, é satisfação. Como a gente falou no outro domingo, meu irmão, em Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É inimigo de Deus, porque o camarada que crê em Jesus mesmo, em um texto bíblico, ele fala assim: olha, eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Sabe, meu querido, aquele que tem Jesus Cristo, ele tem intimidade restaurada, restabelecida. O mundo ficou para trás com as coisas velhas da criatura morta.
Então ele é amigo de Deus, mas aquele que vive no mundo e acha que é de Deus, o Senhor está falando, não é, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele é meu inimigo. Ele é meu inimigo. 1 João 5,4 fala assim, 1 João lá no finzinho, perto de Apocalipse, porque todo que é nascido de Deus, escuta, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vamos repetir? Vence o mundo, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, não é a fé na fé, mas é a fé em Cristo, é a fé que nos liberta. A palavra de Deus em Efésios também diz assim, olha, e isso não vem de vós, é dom de Deus, você é salvo pela fé em Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. 1 João 5,5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus queridos, é só através de Jesus, é o poder de Jesus, é a maravilha que Jesus faz e transforma aquilo que estava morto em vivo, que nos dá força para vencer, para abandonar o mundo, para ter alegria, para ter vida e vida em abundância. Meu irmão, por isso eu creio que existem muitas pessoas que não conseguem abandonar o mundo, porque elas acreditam que são boas demais para precisar de Cristo. E quando Cristo não entra na parada, elas continuam mortas e escravas das coisas do mundo. Existem muitas pessoas boas que vão para o inferno porque vivem no mundo longe de Cristo. Vivem de acordo com os ditames do mundo porque não tiveram um encontro com a salvação. Meu irmão, minha irmã, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa tua casa também precisa crer, viu? Que ali é uma quebradinha lá do grego. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Crê no Senhor Jesus, crê, entrega a tua vida para Cristo. Não entrega a tua vida para uma igreja, não. Sirva na igreja, sirva ao Senhor na igreja, mas não pense que é a igreja que te salva. Sirva as pessoas, mas não pense que por isso você será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a palavra de Deus para a igreja presbiteriana independente de Catanduva, para as pessoas que não são da igreja, mas estão nos ouvindo hoje. Crê no Senhor Jesus, é a única forma, é a única maneira. E se você já é bom, boa pessoa, continue sendo, mas agora salvo, depois de Jesus fazer parte da tua história. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, nesta noite nós te buscamos, Pai, e que Teu Espírito Santo nos conduza nesta busca, que seja sem nenhuma altivez, sem nenhum orgulho, sem nenhum sentimento de qualquer tipo de merecimento, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dá um coração quebrantado, contrito, para entendermos que necessitamos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e se não for através dele, ninguém será salvo. Deus nos ajuda, quebranta o nosso coração daqueles que nos assistem,
Senhor, em nome de Jesus, sopra o sopro do Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e vem abrindo o entendimento de cada um de nós, Pai. E Senhor, aqueles que já entregaram as suas vidas para Jesus, faz brotar uma explosão de vida, uma explosão de gratidão, uma explosão de atitude movida pelo que já aconteceu, pelo Teu poder operando, atuando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Uma alegria no servir, uma alegria em se dispor, uma alegria em estar ali entregando os Seus dons e talentos de volta a quem lhes deu. Deus, faz o Teu milagre, faz o Teu milagre, opera poderosamente, Senhor, gera vida, gera disposição, gera atitude, Senhor, edifica o Teu reino na Tua igreja, através dos Teus filhos, Pai. Oh Deus, nós Te pedimos, nós esperamos em Ti, nós esperamos a vida que vem do trono, Pai, que desce do Teu trono, Pai. Nós esperamos, Deus, a promessa, aqueles que creem, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós queremos ver esses rios brotando aqui, Pai. Nós queremos ver essa igreja inundada por essas águas vivas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, assume o Teu lugar, assume o Teu trono neste lugar, a Tua igreja, o povo que é propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, nós esperamos e nós nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Se coloca em pé, meu querido, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, esteja sobre tudo que leva o Teu nome, não somente hoje, mas por todo o sempre. Deus, nós também Te pedimos, Pai, que esta bênção esteja alcançando os enfermos, Pai, os acamados, os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão acamados, acamadas, que estão passando pelo luto, que estão enfrentando a enfermidade, a tristeza, a perca do emprego, do salário, do alimento, Pai. Deus, que a Tua bênção esteja sobre eles, trazendo ânimo, trazendo cura, trazendo vigor, Senhor, trazendo esperança, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos em um Deus vivo, que vivifica tudo aquilo que toca, Pai. Então toca, Senhor, faz o Teu milagre, revela-te ao Teu povo, liberta o Teu povo, Pai. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.